Boa noite. Ele começou no jornalismo com 15 anos, no rádio com 18 e aos 19 inaugurou uma coluna numa revista, se apresentando ao público da seguinte maneira: produtor de rádio, radioator, colecionador, crítico de uma porção de coisas e dono de milhões de ideias. Traz o germe das artes no sangue, pois o pai foi ator de teatro, poetas que mais admira: Schmidt, Drummond, Bandeira e Nelson Lima. Melhores cantores: Aracide Almeida, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Inesita, Heleninha e Isaurinha. O resto é bagulho. Quando tem tempo, pega papel e escreve coisas que há quem afirma ser poesias. Vive mais de noite, coloca o amor acima de tudo e, quando morrer, quer ir de roupa esporte. E terminava se considerando sofisticadamente simples. Hoje, perto de completar 72 anos, ele pode ser apresentado como um dos personagens que mais influenciaram a cultura carioca e nacional. No centro do Roda Viva, esta noite, Hermínio Belo de Carvalho, letrista e parceiro dos principais nomes da música popular brasileira. Hermínio Belo de Carvalho envolveu-se com rádio, teatro, literatura, espetáculos e música desde muito jovem, nos anos 40. Escreveu para publicações especializadas, lançou e incentivou carreiras de cantores e compositores importantes, produziu discos e shows que marcaram a época e ainda conseguiu tempo para fazer e colocar letra em mais de 160 músicas, muitas delas com lugar já conquistado na história da MPB. Cantor, compositor, escritor e descobridor de talentos. Hermínio Belo de Carvalho é assim, um verdadeiro agitador cultural. Como escritor, iniciou a carreira em 1962 e desde lá lançou mais de 15 livros. Quando completou 70 anos, um grande projeto prestou homenagem ao artista. Hermínio teve sua carreira retratada com o lançamento de uma caixa com CDs, uma série de espetáculos e 2 livros, um de poesia e outro biográfico. O livro Timoneiro foi lançado no Rio no final de 2006 e semana passada em São Paulo. Ele conta a trajetória de Hermínio Belo de Carvalho, que desde muito cedo conviveu com a música até se transformar num grande personagem da própria MPB. Em 1964, com a criação do bar Zicartola, Hermínio aproximou-se de Cartola e de alguns de seus futuros parceiros, como Elton Medeiros e Maurício Tapajós. No ano seguinte, produziu o show Rosa de Ouro, quando lançou Paulinho da Viola e Clementina de Jesus. Clementina, quais são os momentos mais felizes da tua vida? Foi quando eu conheci meu grande poeta, Hermínio Belo de Carvalho. Para mim foi o momento mais feliz que eu tive na vida. Por quê? Como é que foi esse momento feliz? Foi daí para cá, minha vida melhorou, ele me fez tudo por mim, tem feito, e é um amigo que eu tenho, sabe? Seu nome virou grife na música popular brasileira ao reunir nomes como Pixinguinha, Elisete Cardoso e Clementina de Jesus. Da parceria com Pixinguinha, admite, aprendeu além da música. Jurou até, por Deus, de me passar pra trás. Eu pago até pra ver. Se me calei foi porque não quis mais ouvir bobagem. Se lhe ocorrer me deixar, sei que vou achar vantagem. Teve também a seu lado grandes nomes da música popular como Chico Buarque, Cartola, Edu Lobo e Caetano Veloso. Como produtor musical, Hermínio Belo de Carvalho foi responsável pelo lançamento de mais de 100 discos. Costuma dizer para se desconfiar de qualquer pessoa que não tem um amigo há pelo menos 10 anos e se orgulha de ter dezenas deles. Com mais de 70 anos, Hermínio não para, continua escrevendo, compondo e planejando. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora não a tristeza, ninguém sente de sabor. E o sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada. Isso, até eu entendo assim. Normalmente pode papai repetir? Não sem vida, e o que me resta é bem pouco, quase nada do que... Para entrevistar o poeta, compositor, cronista e produtor musical e cultural Hermínio Belo de Carvalho, nós convidamos Elton Altman, produtor cultural, Norma Cury, colunista do Jornal do Brasil e correspondente da revista portuguesa Visão, Beatriz Coelho Silva, repórter do jornal O Estado de São Paulo, Patrícia Palumbo, jornalista, apresentadora do programa Vozes do Brasil da Rádio Eldorado e do programa Conversa Afinada na TVE do Rio de Janeiro.
Convidamos também Lázaro de Oliveira, chefe de pauta do programa Metrópolis da TV Cultura, e Alexandre Pavan, jornalista e escritor, autor do livro Timoneiro, perfil biográfico do Hermínio Belo de Carvalho. Também temos a participação do cartunista Paulo Caruso, registrando em seus desenhos os momentos e os flagrantes do programa. O Roda Viva é transmitido em rede nacional de TV para todo o Brasil e como o programa de hoje está sendo gravado, não é possível a participação dos telespectadores. Mas você pode mandar sua crítica, sua dúvida ou sugestão pela página da internet do programa, que é www.tvcultura.com.br/Roda Viva. Você manda o seu e-mail e a gente agradece. Boa noite, Hermínio. Boa noite. Quando a gente estava aqui na chamada antessala do programa, aquela coisa que fica ajustando o som, alguém disse que bons tempos aqueles de antigamente, você disse, não, tempo bom é agora, né? E talvez não seja daqui a 40 anos por causa do aquecimento global. Realmente, na música popular brasileira, você acha que o tempo bom é agora? Olha, eu acho que é um outro universo que não aparece muito na mídia, né? Tanto na de televisão quanto na de rádio, de imprensa, que é uma garotada nova que está estudando, que está fazendo trabalhos lindos, compondo, e que não tem um espaço, uma vitrine para mostrar esses trabalhos. E eu convivo com essa gente, eu convivo com essa garotada, porque eu faço umas oficinas na Escola Portátil de Música, e então a gente tem esse contato permanente com essa criação que fervilha, sabe? Que é uma coisa que é emocionante. Então, eu acho que, até porque você falou os bons tempos aqueles, me remete a uma música que eu fiz com o Maurício na época da ditadura, em que exatamente eu criticava bons tempos aqueles em que a gente votava para a rainha do rádio, era uma forma da gente mexer com a ditadura, né, que não nos deixava votar. Então, bons tempos são esses, sim, também eu acho que, de uma certa forma, eu tenho uma visão bastante otimista, a não ser com essa coisa do aquecimento global, dessa coisa desumana, dessa coisa catastrófica que está para acontecer, já está acontecendo, né? E isso que eu tenho medo. Mas olha, os bons tempos, pelo menos de criação, eu vejo com muito otimismo. Nem sempre a música, digamos, a produção musical teve a ver com a sua veiculação, certo, no Brasil. Houve momentos de alta intensidade produtiva que não se revelaram necessariamente na cultura de massas. E, ao contrário, quer dizer, se você fizer pelo menos eu imagino assim, se você faz um balanço das músicas que foram sucesso há 15, 20, 30 anos atrás, metade das pessoas aqui não vai lembrar. Porque são músicas que foram para a lata do lixo em função da sua má qualidade. Você acha que essa efervescência que você vê na juventude pode se retratar em algum momento daqui para frente numa nova exposição na cultura de massa? Eu não tenho bola de cristal, mas tudo faz crer que por exemplo, a internet, né? É um novo caminho para essa garotada de mostrar o que está fazendo. Eu acho que a internet pode ser um instrumento legal, uma ferramenta importante para que isso aconteça, para que esse tipo de efervescência que está acontecendo fora da mídia, que a mídia às vezes não enfoca, né? Também não vão ser injustos, uma parte da mídia enfoca, sim. Mas eu acho que isso pode vir se tornar um produto de massa, sim, por que não? Hermínio, mas sobre aqueles bons tempos mesmo, como é que você qualifica o estado da nossa história cultural? Porque você costumava dizer que a gente só não perdeu tudo por causa da pirataria internacional. Você continua achando isso? Você deve estar falando de um problema que eu levantei há pouco tempo da minha própria produção de televisão, que eu não tenho ela em mãos. Eu tenho ela perdida, ela está nos arquivos, ela está mofando. E, de repente, eu pedi um colecionador do Japão, por exemplo, uma cópia de um programa meu feito há 30 anos atrás. Entendeu? É por aí? É por aí, mas é também a Dalva de Oliveira, Clementina de Jesus. A memória musical. O Jacó, do bandolim. Claro. Isso aí eu vejo também que as gravadoras, a maioria delas é dominada por gente que não tem nada a ver com música. Não tem compromisso ela tem compromisso com a indústria da música, com a indústria pesada da música. Que é um cara que hoje ele pode estar dirigindo uma gravadora, como amanhã um frigorífico, amanhã uma fábrica de armas, entendeu? Tem o olhar dele é industrial, é aquilo que ele pode massificar, ele pode tornar aquilo como uma coisa descartável e de fácil reposição no mercado. Hermínio, então, você diria que o objeto da arte, no caso o disco, a música, quando ele vira mercadoria, ele encontra essa dificuldade?
Você encontra essa dificuldade? Quer dizer, quando ele vira mercadoria, quando ele deixa de ser uma expressão, quer dizer, você tem um monte de gente fazendo música no Rio de Janeiro. Então, daqui 50 anos, por exemplo, se você for fazer arqueologia da música popular brasileira, você vai encontrar músicas que nunca foram objeto de gravação, objeto de show. Então, você diria que como eles não vendem, eles não são uma mercadoria vendável em grande quantidade, eles deixam de ter o espaço no momento em que ele é feito. Então, você diria que quando a música vira essa mercadoria vendável, ela passa a ser um entrave para a produção e para escoar essa composição? Não está muito claro isso. A mercadoria, você tem uma música que você faz, uma mercadoria que você vende. Certo. Se você não vende 5 mil discos dessa nova geração, você vê, por exemplo, a Teresa Cristina, vendeu pouco quando ela fez o seu primeiro disco. Essa necessidade de vender muito a mercadoria, que é, no caso a música, você acha que é um entrave? Claro que é um entrave. Se bem que a escala de venda é uma coisa meio louca, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles pediram uma cantora que ela só vendeu 3 milhões de cópias. E a Teresa Cristina, provavelmente, vendeu mais de 3 mil discos, porque até que ela participou do Samba Minha Nobreza, e um álbum que parece que já vendeu 15 mil discos, uma coisa assim. Evidentemente que isso é dentro da escala do Brasil, quer dizer, cada vez nós estamos vendendo menos, né? O disco, quer dizer, a mídia do CD vai desaparecer, sem dúvida alguma. Vai desaparecer, vai reduzir muito. Eu não sei se eu estou respondendo exatamente isso que você está querendo dizer, mas... Vai desaparecer e entra o quê? Isso some e entra o quê? Entra uma nova mídia. Entra aquela coisa do download, você baixar música, você ter uma outra forma de... Que não é pago. O que vai ser pago até, parece que tem até... Mas, Emílio, hoje em dia é possível baixar praticamente sua obra completa na internet sem pagar nada, né? Exatamente. As gravadoras chamam isso de pirataria, embora as pessoas coloquem isso e não ganham nada, as pessoas estão trocando músicas pela internet. Agora, muitos discos seus que você produziu e próprio, sei lá, seu primeiro disco solo, não está em catálogo. Não, né? não está em catálogo. Então, há 30 anos você deixa de ganhar direitos autorais porque o seu disco não está em catálogo. Certo. Né? E hoje você não está ganhando direito autoral, mas a sua música está sendo ouvida. O que você acha dessa troca de música sem que o compositor ganhe nada? Quer dizer, quem tem que achar mesmo é o dono do armazém que eu compro, né? Faço minhas compras, o supermercado, o dentista, o médico, né? Eles deve estar preocupado com isso. Porque realmente eu estou sentindo um empobrecimento pessoal muito grande desse tipo de compositor que eu sou. Por exemplo, eu não sou... Por exemplo, o Chico atua, faz shows, o Paulo da Viola, o Caetano, entendeu? Eles vivem em um público também, eles têm a parte do universo do disco, quando sai o disco, eles estão trabalhando, estão ganhando dinheiro. Agora, esse tipo de compositor que eu faço parte, que eu não tenho assim essa larga exposição, não tenho mesmo, nunca tive, e eventualmente um sucesso que eu faço, entendeu? É de 8 em 8 anos, 5 anos, se tiver sucesso. Se for sucesso isso. Por exemplo, quando estourou, sei lá, o Timoneiro, o Chão de Esmeraldas, entendeu? E não se compara nada com aquilo que você vê por aí, que é um estouro de venda de, 400 mil discos, e é tocando o dia inteiro na rádio. Quando eu recebo meus royalties de compositor, é uma coisa ridícula, entendeu? E até uma coisa que eu quero, isso aí eu deixo bem claro, isso, que é bom dizer isso. É bom a gente dizer assim, olha, estamos empobrecendo com isso. A música, claro que eu, como criador, eu fico muito feliz que haja uma partilha maior do que eu faço entre mais gente. Isso, para mim, por exemplo, eu tenho um horror, eu gostaria de dar livros, eu não gostaria de vender livros, gostaria de dar minha música, mas sei que isso é um sonho, uma utopia, porque, na verdade, eu não posso fazer isso porque não vivo disso, mas vivo para isso, que é uma diferença muito grande, né? Viver disso, viver para isso. Eu vivo para isso, para fazer cultura, é tudo que eu sonhei na minha vida, é poder trabalhar com isso, é levar adiante a informação. Eu prezo a informação. Acho que a informação é uma coisa importantíssima, mas se empobrece, estamos empobrecendo. Eu queria saber o seguinte, já que você e outros produtores vivem disso, pagam as contas, o mercado, tudo com isso, como é então que vai fazer essa equação? Fazer a criação, mas ela tem que ser vendável, então tem que ser comercial, já que você fez algumas músicas que venderam muito bem. Como é que pode resolver essa equação?
a criação com a venda, porque se é um mercado, tem que ter produtos, mercadorias. Está sendo difícil fazer esse programa, porque eu trabalho com sonhos, eu trabalho com utopias, eu não sei essa linguagem. Essa linguagem é difícil para mim dominar, porque é uma coisa que eu vejo quando eu vou conversar, por exemplo, com a indústria do disco, né? Aí o cara olha para mim e diz assim, pois é, então isso aqui precisa vender tanto, vai precisar de patrocínio. Eu não sei trabalhar assim. Eu nunca trabalhei assim. Toda a matéria-prima que eu utilizei na minha vida, entendeu? Não é dizer que foi de um tempo em que não havia isso, mas que isso não era preponderante. Eu fazia disco da Elisete, eu fazia disco da Elisete, mesmo quando ela já estava no auge, mas o Clementina, bem, né? Que não tinha mercado nenhum, que ninguém conhecia a Clementina. E eu tinha que trabalhar com o meu sonho e vender o meu sonho para as pessoas. Mas as pessoas compraram esse seu sonho, né? A Clementina viveu de música depois que você começou a trabalhar com ela, Elisete. Como é que se resolve? Porque, no meu entendimento, era uma outra escala. Hoje a gente vive uma coisa de comunicação de massa que é absolutamente emburrecedora, né? A gente tem poucos programas que tocam, como você mesmo falou, de rádio. Essa produção efervescente da Lapa Carioca, por exemplo, os meninos todos e meninas que compõem e tocam lindamente hoje em dia, grupos de choro incríveis, de samba, compositores, a Ana Costa, Tereza Cristina, que está, né, muito mais conhecida, e outros tantos. Mas aí o que eu penso é que você, por exemplo, fazia programa de rádio, né, no começo da sua carreira profissional, você escrevia programas de rádio. Houve um momento em que o rádio prestava esse serviço de comunicação e de informação, de fato, era quase uma educação musical que se praticava. E hoje a gente tem isso de maneira muito rara, não é? São poucos os lugares, tanto em TV quanto em rádio, em que você encontra informação. Até mesmo o nome do compositor não vem. A gente ouve o rádio dizendo, sei lá, de Maria Bethânia, qualquer coisa. Maria Bethânia compôs uma música ou duas. Então eles não dizem, os locutores não dizem, porque não está escrito para eles, não é? Eu vou te dar um exemplo. Você falou, por exemplo, o Samba Minha Nobreza, né, que foi feito em 2002, há 5 anos apenas. Que a gente tem que recontar, eu tenho essa prática, eu preciso de 5 em 5 anos falar da Elisete, falar da Clementina, falar do Pixinguinha. Eu preciso que as pessoas esquecem mesmo. Às vezes jogam um latão lá e se puder incinerar, incineram, né? Porque não existe uma cultura dentro das gravadoras da preservação, entendeu? Infelizmente não temos essa. Temos gravadores que têm. Eu vou dar um exemplo para você da Lapa. Quando eu fui fazer o Samba Minha Nobreza, ninguém ali era conhecido. A não ser a Cristina, que tem um nome que é respeitadíssima, uma sambista maravilhosa, e tinha o Roberto Silva, que com 83 anos de idade, mas ninguém ali era conhecido. Era um pessoal que vivia na Lapa, cantando na Lapa, na noite da Lapa, e que de repente fosse fazer um espetáculo pobre dentro de um cinema, entendeu? Com algum patrocínio, e de repente aquilo virou uma coqueluche no Rio de Janeiro. Foi um sucesso comercial, né? Foi um sucesso comercial. Agora, precisava... teve gente apostando nesse sonho comigo, entendeu? Quer dizer, de uma certa forma, não só mas o produtor, o Luiz Boal, que foi a Petrobras, que foi lá e pediu para fazer um trabalho para revitalizar a Cinelândia, foi a própria Cátia e a Olívia, da Biscoito Fino, que compraram a ideia sem saber o que estavam comprando. Ainda tem isso, eu também não posso dizer que é tudo catastrófico, que é tudo uma... Não, ainda tem isso, mas é difícil. Eu não sei, eu estou embatucadíssimo com a tua pergunta agora, porque essas coisas, você fez, mas eu gosto de perguntas mais objetivas assim, como é que é? Eu sou assim. Hermínio, a propósito ainda de direito autoral, sim, o compositor Costa Neto gravou uma questão sobre esse assunto. Vamos ver. Hermínio, eu que conheço a sua luta na liderança de uma classe autoral de compositores, e inclusive a história da Sombras, que como o Vitor Martins dizia, a Sombras ela não tem sede porque a sede dela é em cada um, é dentro de nós. A Sombras, para quem não conhece, foi um movimento em prol do direito autoral no Brasil. Foi principalmente nos anos 70, e para se ter uma ideia, a presidência da Sombras era
quem ocupava presidente era o Tom Jobim. E diretores tão impressionantes como ele seguiam nessa trajetória. Você que batalhou tanto por essa área de direito autoral, hoje, aí, mais de 30 anos depois, o que você acha? O direito autoral evoluiu para o músico, para o compositor brasileiro? Evoluiu, sim. Eu acho, inclusive, até tem que explicar, vamos explicitar e vamos contextualizar aquela época. Estávamos em plena ditadura, 11 compositores da SICAM tinham sido expulsos por terem pedido uma prestação de contas à SICAM. Era o Aldir, era a Sueli Costa, João Bosco, uma opção de gente, não me lembro todos. Então, nasceu um movimento de repulsa a essa coisa toda e numa época perigosa, né? Então, o Macalé, eu sempre acredito que só o Macalé e o Sérgio Ricardo tiveram essa ideia de fazer uma sociedade independente, entendeu? Que pudesse lutar por isso e protestar contra isso. Então, se fez a Sombrais. Realmente se fez a Sombrais e não tínhamos sede, pedimos emprestado uma sala Museu de Arte Moderna, aí elegemos o Tom para presidente, eu fiquei como vice-presidente, aí era o Gonzaguinha, era o Aldir, era o Maurício Tapajós, que é preciso sempre lembrar do Maurício Tapajós, sempre. Então era o Chico, era a classe musical pensante, se reuniu para brigar e para a gente conseguir minimamente o reconhecimento dos nossos direitos, entendeu? E acabar com aquela coisa de apontar os direitos autorais na ponta do lápis e fazer favorecimentos pessoais. Conseguimos minimamente organizar essa bagunça um pouco. Claro que os interesses são enormes. Direito autoral parece que o compositor não precisa viver do que ele faz. Ele precisa viver do que ele faz, ele precisa do dinheirinho dele. Então essa coisa evoluiu, mas está longe de ser uma coisa boa. Como é que você vê hoje essa garotada que está fazendo música, está compondo? Eles são tão unidos como vocês foram naquela época, ou é cada um atirando por si? Como é que está? A gente fala muito dessa garotada da Lapa, mas eles estão unidos em torno dessa preservação dos direitos deles? Não, eu acho que isso é um estágio a ser retomado, sabe? Acho que é uma discussão a ser retomada com a garotada. Porque eu acho que essa coisa ficou meio distante, sabe, deles. Eu acho que essa coisa da juventude, de estar compondo, fazendo, mostrando, e trabalho aqui e ali, e isso dá uma certa alegria, e nem sempre vem acompanhado de dinheiro, mas eu acho que essa consciência num certo momento, nós vamos ter que conversar sobre isso. Nós? Quem? Nós. Você acha que aquela briga que teve com um maestro, que eu não me lembro agora, com a Ordem dos Músicos, isso ajudou lá no Rio, que teve shows para... Ajudou, mas não derrubou o cara, né? O cara está desde 64, quer dizer, é uma coisa que está se perpetuando desde 64. Tem certos... É o seguinte, o Brasil é muito complicadinho, né? O Brasil é muito complicadinho, não é uma coisa fácil, o Brasil é complicado. Então, quando você vai ver, o cara, ele se enfia num gueto lá e ele consegue dominar e fazer a sua casta e levar a sua grana e ficar por ali mesmo, se faz um movimento e não se consegue tirar esse cara de lá. Isso existe, isso é uma luta antiga. Eu me lembro que quando o Maurício Tapajós foi candidato, acho que foi a Ordem dos Músicos do Brasil, o Sindicato dos Músicos, eu saí, eu fui panfletar lá embaixo, né, o negócio do Maurício e tal, o Maurício é candidato, mas, e foi crescendo a votação. Daqui a pouco desceram uns dois brutamontes lá para me dar porrada mesmo, entendeu? Aí fui salvo pelo poeta J.G. de Araújo Jorge. O JG chegou lá e me tirou do meio da confusão, etc. Quer dizer, essa coisa da truculência, ela às vezes também ela vem disfarçada, ela vem pincelada, assim como o Paulo Caruso está ali pincelando ali, entendeu? O cara parece simpático. Não é bem assim, porque nós estamos lutando, temos nossas dificuldades também, é preciso reconhecimento de saber o que a OMB fez. Mas, de repente, a SBAT também agora foi a falência, né? E com todo um acervo de importantíssimo, uma entidade fundada pela Chiquinha Gonzaga, que foi ela que fundou. Essas dificuldades, a gente... feito escândalo, né? O escândalo do Sai no Jornal mata uma pessoa, mata um garoto de 6 anos de idade, o Brasil se comove inteiro, a gente chora, se descabela, e de repente cai, no dia seguinte, outro garoto é assassinado, e no outro dia um escândalo é apagado por um outro escândalo. O Brasil é atípico, o Brasil é complicadinho.
Vamos fazer um rápido intervalo, Hermínio, e voltamos num instante com Roda Viva, que hoje tem na plateia Luiz Ribeiro, músico, Izzy Gordon, cantora, e Edu Silva, produtor musical. Roda Viva entrevista esta noite o poeta, cantor, compositor, produtor e agitador cultural Hermínio Belo de Carvalho. Hermínio, nós separamos aqui duas músicas, uma que marcou sua carreira e outra que marcou a carreira do Paulinho da Viola e que provocou uma certa agitação cultural na época, 1968. O Paulinho da Viola era da Portela e você fez com ele um samba exaltando a Mangueira. Vamos lembrar. Sei lá, não sei se toda a beleza de que lhes falo sai tão somente do meu coração. Em Mangueira a poesia num sobe e desce constante, anda descalça ensinando um modo novo da gente viver, de pensar, de sonhar, de sofrer. Sei lá, não sei, sei lá, não sei não. A Mangueira é tão grande que nem cabe explicação. Meu coração por consultar para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor. Amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar a marca dos meus desenganos. Ficou. Só um amor pode apagar. Diz que a história é longa. Olha, eu tenho que louvar o Alexandre Pavan, que fez agora esse meu perfil biográfico, porque ele me fazia perguntas e eu respondia, etc. Tal. E eu quando ia ver os fatos, os jornais... Não correspondiam à versão. Me desmentiam em seguida. Tanto que às vésperas de sair o livro, né, eu mandei um e-mail para ele, porque o Paulinho da Viola foi lá em casa e disse, pois é, você se lembra, não sei o quê, sei lá, Mangueira, eu morava na Glória, e ele disse, você quer um cafezinho? Ele foi me visitar, quer um cafezinho? Eu fui fazer um café, não sei o quê, e ele viu em cima da mesa 4 letras sobre a Mangueira. E ele, em 10 minutos, ele letrou Sei lá, Mangueira. Bom, acabou, etc. Tal. Isso foi parar, então, inadvertidamente, por solicitação da Record, não sei se era Solano, não me lembro quem foi, que pedia música para escrever, e eu, sem consultar o Paulinho, eu acho que sem consultar o Paulinho, eu botei a música lá. Então, isso causou mal-estar, porque eu até parei a vida dele. Um portelense, como era o Paulinho, inclusive o Paulinho estava, em 68, ele estava às vésperas de fazendo um trabalho na Portela importantíssimo, que era trazendo a velha guarda, que em 70 ele gravaria um maravilhoso LP. E isso trouxe uma complicação para a vida dele, entendeu? E para mim, eu agi de uma forma ingênua, mas, na verdade, era uma época assim que tinha Vianinha Vianinha estava me cobrando um espetáculo sobre a Mangueira, e possivelmente as outras 3 músicas, uma devia ser o Alvorada, com Cartola, a outra devia ser uma música para a Clementina com Maurício, a outra também, não sei, se perdeu. Deu confusão. A Portela começou a olhar enviesado, Paulinho, com toda razão. Um portelense ilustre fazendo uma música em homenagem à Mangueira. Então, e foi uma confusão danada. E eu só sei que isso aumentou mais porque já estava sendo gravado o disco, um disco chamado Fala Mangueira, em que eu reunia o Cartola, Calo Cachaça, Clementina, Nelson Cavaquinho e Odete Amaral. E nós já tínhamos, inclusive, a música gravada ainda no estúdio, lá guardada, né? E, de repente, a coisa estourou e a música estourou no festival, não ganhou, não tirou nenhum lugar,
teve nenhum prêmio. Só a Elza Soares parece que defendeu, que ganhou o prêmio de melhor intérprete, não sei o quê. Mas a música estourou no Brasil inteiro, e de repente estourou, não foi nem com a Elisete que gravou, foi com a Elza e não foi nem com a Aldete. Então, mas isso também foi bom para o Paulinho, porque de uma certa forma ele, pressionado pela crítica e pela coisa, ele fez esse hino que foi o Rio que passou em minha vida. Então teve esse lado meio, né, que congestionou a vida dele um pouco e o aborreceu, mas que já passou, somos amigos. Agora, o carnaval ainda é um rio que passa na tua vida? O carnaval, o desfile de escola de samba? Não, decididamente não. Por quê? Olha, eu partilho até, eu me lembro que o Cartola uma vez lá em casa, eu tenho isso gravado. Eu tenho isso gravado. Porque também tem uma coisa, esse negócio das pessoas falarem muito porque o fulano falou não sei o quê, aspeia até o que o cara diz. Aí o Cartola falou o seguinte, aspeia e cita uma frase do Cartola. Eu tenho horror disso, eu tenho horror. Esse negócio de livro, de biografia, é uma coisa assim que eu considero uma coisa suspeitíssima, quase sempre. O cara aspeia, se ele não tem gravado, não põe não, companheiro. Você não vai guardar. Né? Não vai guardar. Ele não tem essa memória e eu não confio. É a lei Juruna, né? Então, o que acontece é que a minha vida inteira eu tive a preocupação de gravar. Então, eu tenho um acervo muito grande, que está tudo aqui em São Paulo, que foi para as mãos do Alexandre Pavão, para poder, inclusive, fazer esse livro, em que essas coisas estão ditas pelo Cartola. Então, não vou aspiar, vou dizer o seguinte, o Cartola já achava uma grande bagunça naquela época o que se fazia com o Carnaval. E, evidentemente, que hoje o Carnaval é uma outra coisa. Eu não vejo o Carnaval, eu não posso ver com aqueles olhos sonhadores, entendeu? E quando eu ia para a avenida, ver a vida passar e ver aquela coisa sem som, mas era um espetáculo bonito. Eu me lembro que a coisa de uns, quando Pamplona foi homenageado, passaram as irmãs Marinho, né? Uma delas casada com Lanto, casada com Haroldo Costa, elas passaram na avenida e nenhuma televisão registrou o que era um dos momentos mais importantes do Carnaval, que era coisa linda você ver as irmãs Marinho desfilando, era ver o delegado desfilando, era ver, o tijolo. Então, as figuras da Mangueira, as figuras das escolas de samba, eram aquelas da comunidade da escola, eram as mais importantes. Então, o que me interessa ver hoje a atriz da novela das 8, das 9, das 7, que for, sei lá, porque ela é a madrinha da bateria ou de qualquer coisa. Isso me aborrece, isso não tem nada a ver com o que eu... Aí é preconceito. Olha só, você é um mangueirense de coração. E a Mangueira é a única escola que não é patrocinada pelo Jogo do Bicho. Bom, esse ano, a Noruega patrocinou a Imperatriz Leopoldinense com o tema, mas queria o tema Bacalhau da Noruega. E no ano passado, ou nesse ano também, o Hugo Chaves patrocinou a Unidos de Vila Isabel. Você acha que o Carnaval está perdendo a raiz? Como é que você vê essa a raiz? Eu não olho para... Deixa eu pegar carona aqui, que é o seguinte. No começo dos anos 60, o Fernando Pamplona e a classe média carioca começam a entrar no Salgueiro. Você acha que começou aí a deturpação da escola de samba para chegar onde isso que a Norma falou? Não, eu acho que não começou por aí. Não vamos, porque a história também do Pamplona, com Arlindo Rodrigues, é uma história que também ela começa também com a passarela do samba, com aquela coisa do Darcy Ribeiro, né? Do Oscar Niemeyer, que fez aquela passarela para o samba, que ali já se criou um problema sério de visualidade. A escola teve que verticalizar para poder ser vista. Nisso o Pamplona foi um gênio com o Arlindo Rodrigues. Foi um dos gênios. O Joãozinho Pinta, que é uma coisa maravilhosa. O Joãozinho Pinta é uma maravilha de coisa. Mas eu vejo que o espetáculo, entendeu? A música, ela perdeu. Hoje, samba enredo é marcha enredo. Você tem que botar 4.500 pessoas, 5.000 pessoas para desfilar num tempo X, então cada vez mais aquele grupo enfiar. Aí você vende fantasia pela internet lá para a Noruega, aí o cara compra. E o sentimento? E o sentimento da escola? Como, por exemplo, a velha guarda vem, no ano passado, fecharam o portão na cara da velha guarda da Portela, com aquela tristeza, aquela coisa de chorar. Essas pessoas são que sustentam o coração da escola, entendeu? Então, eu faço parte, aí sim, aí que eu digo da indústria pesada. A indústria pesada do carnaval se manifesta nessa hora. A indústria pesada da música, do disco, etc., da televisão, etc., essas indústrias pesadas que acompanham tudo, a arte sempre tem um certo momento que ela é dominada pela indústria. E a indústria pesada, não adianta acompanhar, ela é forte. E ela, nesse momento, ela prepondera. Então, esse tipo de carnaval não me emociona.
Acho bonito? Acho lindo. Acho que a tecnologia, aquele homem voando, bonito. Engraçado. Ele voa, então voando. E o concurso de marchinhas que está, o concurso de marchinhas que está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro? Isso é uma coisa salutar, né? Uma coisa salutar, mas que não tem a menor repercussão na mídia também, né? Não. E aquele espetáculo de Sassaricano? Eu fui ver um espetáculo, eu acho que responde um pouco aquilo que você respondeu. Eu fui ver agora um espetáculo no Rio de Janeiro, chama Sassaricano, do Sérgio Cabral. É uma maravilha. Aí você vê a pujança da marchinha carnavalesca, entendeu? Que você canta tudo. E ela faz a crônica do Rio de Janeiro, ela faz a crônica. Ela tinha essa preocupação, entendeu? De retratar o Rio de Janeiro. E os grandes compositores participavam dos concursos, né? Perdemos o maior deles todos, que é o Braguinha, né? Sim. Que há pouco tempo. Você está falando aí do Sassaricano, que é meio uma antologia das marchas. O Samba e a Minha Nobreza era uma antologia dos sambas. Você disse que a cada 5 anos tem que refazer. Você está pensando em refazer alguma coisa parecida por agora? Tem gente nova para ser lançada também? Como é que é? Não, como é que eu vou dizer? Quer dizer, eu tenho algumas preocupações, né? Eu tenho alguns sonhos, algumas utopias que eu sei que vou ter uma dificuldade imensa para fazer. Eu não costumo abrir muito esse cofre, porque sempre que você tem um segredinho guardado e você começa a revelar, ele perde um pouco o encanto dele, né? Eu vejo assim, então eu não gosto muito de contar as coisas, mas eu tenho vontade de fazer um espetáculo sobre a natureza, entendeu? E isso já vem há muito tempo. Aí quando eu vejo, a Bethânia já botou isso em disco muito bem, né? Muito bem, a Bethânia fez um disco lindo, 2 discos, aliás, Mato Sofia e o outro, Próximo à Natureza. Porque eu acho que a música tem que servir socialmente, sabe? Ela tem que prestar esse serviço social, de chamar a atenção. Por exemplo, na hora que você fez o Samba Minha Nobreza, chamou a atenção para um repertório absolutamente inédito. É verdade. Inédito, que eu digo assim, porque não é inédito, todo mundo cantava nas escolas de samba, cantava nas rodas, mas que não chegava às rádios. Então, de repente, o disco do Samba Minha Nobreza, ele é cantado na Lapa inteiro, acho uma garotada muito jovem. Eu vejo o filho do Elton Altman, meu sobrinho, o Pedrinho, ele sabe os sambas todos. Eu vejo uma garotada que sabe cantar esse samba. Muitos professores pegaram também para usar em classe, em sala de aula, né? Claro. Teve essa história também, né? Por isso eu aposto no jovem, entendeu? Eu acho que, inclusive, que o Ministério da Cultura, o Ministério da Comunicação, esses ministérios todos têm aí, tem 300 ministérios, deviam se preocupar todos um pouco mais com a criança, com o jovem, com a educação do jovem. Educação, para mim, é essencial. Eu sou fascinado por isso. Podia aproveitar e falar da orquestra portátil, né? Podia aproveitar e falar da orquestra portátil. Escola portátil. A escola portátil. A escola portátil é isso, é um sonho que eu tenho que expor alguns horrores meus, sempre que eu falo. Mas é verdade, esse negócio de inventar, né? O pessoal diz, o cara inventou aquilo. Eu nunca inventei nada na minha vida, nunca consegui inventar nada na minha vida. Quando eu era garoto, eu pegava assim, rodinha, pegava um pedaço de tábua, caixa de fósforo, fazia um negócio, aquilo não andava, aquilo não ia para lugar nenhum, eu não sei para que servia. Então eu nunca inventei nada na minha vida, nada. Se assim, eu descobri a Clementina, não, eu prestei atenção na Clementina, lamentando que outros não tivessem, 60 anos antes, feito, lançado um olhar sobre ela, uma mulher maravilhosa, poderosa como a Clementina. Então a escola portátil, essas escolas de choro, escolas de música, existiram sempre. O nome que eu dei escola portátil é que deu um certo impulso. A ideia que é do Maurício, que é da Luciana Rabelo, que é do Celcinho Silva, que é do Carrilhão, que é de uma turma que está desde 76 lutando pela essa revitalização do choro junto. Em 76 surgiram os Carioquinhas, foi o primeiro programa gravado, foi até gravei. Depois se juntou com o Radamés, veio a Camerata Carioca, deu uma revigorada no choro, uma modernidade no choro. E a partir daí o choro cresceu, o choro é a linguagem instrumental mais antiga. Então eu acho que... Onde é que eu estou, hein? Escola portátil. Escola portátil. Escola portátil. O que é e para que serve? Aí a escola portátil, ela nasceu assim, de estar numa salinha com 50 pessoas e apenas estimulei, não fiz Mas nada. Mas hoje são 600, né? Isso apenas sabe, olha, isso aí pode ser maior. Isso, Maurício, eu estou traduzindo o que o Maurício falou, está no livro do Pavan, entendeu? O Maurício falou isso. Eu tenho essa capacidade de sonhar grande. Eu não sonho pequeno. Mas, Hermínio, esse negócio de sonhar pequeno é de mediocridade total. Você fala que trabalha com sonhos. Trabalho com sonhos. E dá a impressão que você não teve um trabalho engajado. O Costa Neto perguntou, você respondeu. Você trabalhou na Sombrais, na Mar. Você fez, para mim, o maior projeto da música brasileira, foi o projeto Pixinguinha.
onde ele alcançou que todos os objetivos de divulgação, de mostrar a diversidade da música, de lotar os teatros pelo Brasil inteiro, foi um sucesso total. E isso aí foi numa época da ditadura. A ditadura se intrometeu, teve censura, porque houve inclusive um discurso do ministro Gilberto Gil, na volta do projeto Pixinguinha, dizendo que agora não teria a intromissão da ditadura. O Gil se equivoca toda hora, né? O Gil, eu dou uns puxões de orelha dele de vez em quando, ele não, né? Ele não aceita, já chamou o Jacó de policial. Uma vez nós éramos usando mais do som, otorgamos a ele um troféu, quando ele foi expulso, foi preso com Caetano, aquela violência que os dois sofreram naquela época da ditadura. Então nós demos como assim, nos expondo extremamente, demos a eles o prêmio Golfinho de Ouro. Ele recusou porque era um prêmio dado pela ditadura. Ele nos deixou todos muito mal, quase que só íamos fazer daqui a pouco acompanhá-lo a Londres e lá para em exílio também, né? O Gil não pensa muito nas coisas, certas coisas que ele faz, né? Então o Gil, eu levo o Gil muito a sério, acho que ele é compositor, acho que ele está fazendo coisas interessantes no Ministério do Brasil. E o que eu ia falar? O que você falou? Eu quero que você fale do Pixinguinha. O sucesso todo foi essa facilidade que pareceu. Vocês estão me atrapalhando, é muita coisa para perder. Hermínio, não, olha vou falar só. do Pixinguinha. Deixa eu só terminar. O Pixinguinha, como a Escola Portal de Música, é uma coisa assim que se sonhou. Nós estávamos dentro da Sombras, eu era vice-presidente da Sombras, então, inclusive, o Albino Pinheiro teve uma ideia maravilhosa, que foi fazer o projeto 6 e meia, lá no Teatro João Caetano, ele era diretor do teatro, falou para mim, me pegou pelo braço e vamos dar uma volta. Aí andamos pela Praça Tiradentes, aquela coisa, o Albino, aquela pessoa maravilhosa, sonhadora, e dizendo assim, olha, aqui, esse pessoal fica na rua, pegando chuva, eu estava no Teatro João Caetano, tem um lugar vago, a gente pode botar isso aí no teatro, fazer um projeto. Então, o projeto 6 e meia nasceu assim, de um sonho do Albino Pinheiro. O espaço 6 e meia foi criado circunstancialmente porque havia entre 2 da tarde até 8 e meia da noite, 9 horas, um espaço vazio que ele ocupou. E o fato de começar com Clementina, de Jesus e João Bosco foi ideia sua, do Albino? Ah, sim, não, aí não, aí tem meu dedinho. Aí a parte artística é minha. Aí isso eu não abro não, porque é uma coisa que até o Albino sempre falou isso. Agora, a arquitetura, a ideia, o sonho é do Albino Pinheiro e que ninguém tire essa ideia dele, que eu brigo, porque tem que dar um crédito a ele. Hermínio, vamos para mais um intervalo, a gente volta daqui a instantes com o Roda, que é acompanhado na plateia por Denilson Benevides, músico e comentarista de carnaval, Nelson Crescibene, historiador e presidente da FESESC, Federação das Escolas de Samba e Entidades Carnavalísticas de São Paulo, e Vanessa Dias Oliveira, coordenadora dos projetos sociais da Escola de Samba Rosas de Ouro. O Roda Viva entrevista esta noite Hermínio Belo de Carvalho, poeta, compositor, cronista, produtor de espetáculos e discos e um dos artistas com o maior número de parcerias da música popular brasileira. Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado, todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom, tanto chope gelado, confissões à peça, meu Deus, quem diria que isso ia se acabar em cima, que é a melhor maneira de se conversar. Rosa de ouro, que tesouro, ter essa rosa guardada no meu peito. Rosa de ouro, que tesouro, ter essa rosa guardada no fundo do peito. Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos. Amar é um dom, há que saber o tom, entoar bem certa melodia. O povo enxerga a luz de uma voz sincera e canta com ela em sintonia. Amar é um dom, aqui saber o tom, e entoar bem certo a melodia. Lamento informar que ao fim chegou o filme que a vida nos fez estrelar. Chanchada ruim de se ver, danar. O enredo com fome se viu, fracassou. Nem fui teu personagem principal e nem decoraste o papel, coadjuvaste bem mal.
Emílio, eu queria saber qual é o teu processo de produção. Isso é sempre uma pergunta que se faz recorrentemente aos artistas, né? Acho que desde o Leonardo da Vinci, se ele viesse num programa desse tipo, alguém ia perguntar como é que é o seu processo de produção. Mas, enfim, tem compositor que vem letra e música junto, tem compositor, imagino como você, que mais faz letra do que música, mas de um jeito ou de outro, o que vem primeiro? Olha, eu tenho os mais diversos processos. Eu me adapto muito ao meu parceiro, geralmente, né? Por exemplo, às vezes com o Paulinho, em outros tempos, que também tem essa coisa da gente morar mais longe, e ter a internet, a facilidade de você mandar uma letra. Com o Paulinho, que eu compõe com ele junto, atualmente eu mando assim a letra e fica lá guardado, e ele aproveita ou não. E às vezes eu tenho necessidade de produzir junto. Por exemplo, meu parceiro aqui, Luiz Ribeiro, a gente produz junto. Às vezes eu letro, mas geralmente eu letro. Por exemplo, com o Marcia Luz, a gente faz o seguinte, eu mando letra para ele e depois a gente repassa. A gente vai lá para casa e a gente repassa e faz junto, dá o acabamento. Mas quando surge a letra, digamos, quer dizer, a poesia, ela tem a música embutida na tua cabeça? Tem, às vezes tem, sabia? E é uma coisa engraçada. Foi bom você falar isso. Isso eu aprendi com o Pixinguinha. O Pixinguinha dizia o seguinte, Hermínio, quando você fizer uma letra, estou sem aspiar, viu? Não estou aspiando. Quando você fizer uma letra, entendeu? Você pensa numa melodia, assim, porque facilita a métrica. Facilita a arquitetura da música, entendeu? E é uma coisa que geralmente a minha letra já sai um pouquinho com esse jeitão de música, às vezes. Embora, às vezes, também ela saia complicada, né? Ela tem uma poesia mais hermética, aí vai para um outro caminho e vai, evidentemente, vai ser gravada, não vai ser escutada nunca, etc. Mas isso também não tem nada a ver com o processo de criação. O meu processo é, como eu sempre digo, eu me adapto ao parceiro. E o parceiro, às vezes, busca... E tem uma coisa muito boa, que eu trabalho com muita gente, né? Eu trabalho com muita gente nova. Por exemplo, agora eu estou estimulando, lá na Escola Portal de Música, que as pessoas façam parcerias. Então, eu compus com um aluno, fiz uma letra para ele, vai em frente, agora eu vou botar ele para fazer com outro. E esse é um processo de criação que é das coisas mais bonitas que existem, que é o que eu mais gosto, é de ver criar, saber que está nascendo uma geração que está atenta à poesia. Mas falta letrista no Brasil, não falta? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem letristas ótimos por aí, é que eles estão ocultados, entendeu? Existem olhos, a escola para mim tem sido assim uma revelação, porque coisas que eu pensava não mais existir, eu estou descobrindo coisas. Outro dia fui ver um concerto, um menino que toca na escola, está no palco, um maravilhoso bandolinista, assim, quase do nível do Hamilton de Holanda, do Joel Nascimento, do Pedrinho Amorim, uma coisa bárbara, uma coisa estúpida, de bom. E está lá, eu nem sabia o nome dele, nem sei agora, também não adianta. Não é tão senil, estou já adiante da esclerose, estou tomando conta. Agora, como é que é o seu processo de criação quando você faz shows? Quando eu faço show? Desde Rosa de Ouro, até o Samba é Minha Nobreza. Como é que vai criando, Eu ouço muitas pessoas. Eu costumo trabalhar muito com a pessoa. Por exemplo, isso eu aprendi muito com o Fauzi, meu querido Fauzi Arapi. O Fauzi, querido, nós fizemos um show com a Marlene, por exemplo, que saiu um disco agora, normalmente é maior, né? Saiu o disco agora. Em que o processo era esse, a gente escutar tudo e a gente fazer o que eles chamam, de laboratório, que para mim laboratório é farmacêutico, mas tudo bem, a gente trabalha e trabalha a memória da pessoa, a gente traz a pessoa, porque não é você impor a sua linha de trabalho, pelo contrário, é você entrar no universo das pessoas, né? Uma vez eu fui lá em Vigário Geral, onde houve aquela chacina horrorosa, e fui ver o pessoal do Afro Samba, que é um braço do Afro Reggae, né? E fui ver aqueles garotos e fiquei espantado, porque eles sabiam cantar as coisas, cantavam bonito até, e eles não sabiam o nome dos compositores. Estavam cantando Dona Ivone de Lara, cantando Paulinho da Viola, e não sabiam os nomes dos compositores. Então, essa eu acho que é a grande falha da comunicação. Quando você fala, quem falou aí? Comunicação. Foi você que falou, né, Patrícia? Que ouvimos de Maria Bethânia, não é? De Maria Bethânia, e não é a culpa da Maria Bethânia. Claro que não. Né? Porque havia aquele negócio de você ir em rádio, é uma coisa que a gente era básico. Era o nome da música, o gênero, os intérpretes, né? Se possível até o orquestrador. Era uma coisa... Eu tinha um programa na Rádio MEC, que era música, toda música, em que trabalhavam comigo. Olha só a minha equipe, hein? Era Ari Vasconcelos, Lúcio Rangel, Nelsinho Mota, Sidney Miller
e mais quem? Não sei mais quem. Então, eu dizia assim, façam uma síntese. É obrigatório. O nome da música, o título do autor, e uma síntese da música. Explicar um pouquinho para a pessoa o que é. O gênero e tal. Coisa muito breve. Isso funcionava muito bem. Hoje não há tempo, porque tem que entrar em intervalo comercial. Tem que ter menos música e mais comerciais. Então, isso está se perdendo. Isso é uma pena. Porque a informação é básica. Eu deixei de responder uma coisa do Elton, isso me incomoda, porque eu quero responder tudo que eu puder, que eu detesto ficar sem responder a sua, parece que eu estou me omitindo. O projeto Pixinguinha foi um macro projeto, também foi uma coisa corajosa, você botar 21 elencos simultaneamente em 21 teatros e atingindo, às vezes, até já atingiu um número, naquela época, de 3 milhões de espectadores. Com um processo. Aí ele não foi cooptado pelo governo. O governo nunca meteu o bedelho lá dentro. A única vez que quiseram meter o bedelho assim foi um cara que não tinha nada a ver com o Ministério, era um canalhocrata, um jovem canalhocrata, que trabalhava no gabinete, deu o telefone, mas eu preciso botar artista tal assim. Disse, quem é? Aí acabou, não houve essa permissão. Mas eu me lembro que uma vez em Porto Alegre, eu cheguei com a ideia lá, porque eu ia vender as ideias, vender entre aspas. Olha, tem assim um projeto assim, então tem que falar com o reitor, tem que fazer uma redução. Aí a gente ia já para a faculdade. Aí o cara disse, olha, aqui não... Tinham 3 auditórios imensos. Aqui não dá para fazer o projeto, porque quebram cadeiras. O povo... um dizia até assim, eu tenho um grande orgulho, você vê. Sabe por que isso aqui está limpinho assim? Que ninguém ninguém pisa aqui para fazer bobagem, não. Aí o outro falou, aí quando conseguimos fazer, enfim, aí eu fui falar com o reitor, um alemãozão simpático, sabe? E ele entendeu o projeto, disse, não, vamos fazer sim. Aí quando eu voltei ao diretor do teatro, ele dizia assim, olha, tudo bem, já recebi ordem para fazer, mas, por favor, não tragam aqueles negrinhos. O primeiro espetáculo era João Bosco e Clementina Jesus. E foi uma maravilha, porque ele teve que engolir o Brasil. Alexandre. Eu queria voltar à sua música especificamente. Você foi grande amigo da Aracide Almeida. Por que a Aracide Almeida, primeiramente, e depois a Elis, nenhuma das duas gravou nada da sua lavra? Bom, é que nós brigamos muito, né? Não foi só isso, não. A Elis cantou, ela cantou. Cantou, mas não gravou. Mas, por que ela não gravou? Não, nós tivemos um encontro lindo, né? Ela foi na minha casa, eu acho que até gostava de mim. Mas é que houve uma confusão uma noite. Uma noite nós nos encontramos em São Paulo, ela já estava grávida de Maria Rita, né? E logo depois do nosso encontro... E ela estava com uma confusão com um espetáculo, um cenógrafo de uma peça que estava brigando por direitos autorais, porque ele julgava e com toda certeza, que a cenografia dele era atuante como tal, era quase um personagem vivo para ela dentro. E ela contestava isso, e era uma coisa que mexia com direitos autorais, que era uma coisa que eu defendia. E quando você conversando com ele, disse, o que você acha? Olha, eu acho que é um caso a se pensar, né? Porque, de repente... você tem que pensar bem que ele tem seus direitos. Nisso, para um carro do lado e estava a Ângela Maria. Abriu, Emílio. Aí eu brinquei, desculpa, eu vou falar com uma cantora brasileira. Ali acabou a amizade. Mas é ótimo, mas isso aí deve sair. E Araci, por que não gravou? E Araca é a grande chave das oficinas que eu faço. Eu sempre abro com a Aracide Almeida. Sempre coloco a Aracide Almeida, que ficou aquela imagem para o público, né? De festival, de jurada de programa de calor, como se fosse. Áspera e malucada, e quebra, aquele negócio todo. E eram de uma inteligência viva. E eu fiz um programa com ela muito bonito, 4 anos antes dela morrer, e em que ela contava os encontros dela com Di Cavalcante, com Cláudio Graciano, e com Vinícius de Moraes, e com Antônio Maria, que era doido por ela, entendeu? E até um encontro que ela teve com Mário de Andrade na Taberna da Glória. Era uma coisa assim, a Araci, ela sabia os poemas do Augusto dos Anjos, sonetos do Augusto dos Anjos, ela disse no meu programa de sonetos. Então, quando eu mostro para a garotada fica espantada, porque, na verdade, aquela informação nunca foi passada para elas. Até porque esse programa gravado há 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás, nunca mais foi reprisado pela TVE. Embora
você diga que às vezes se encontra na internet. Na internet. Na internet, entre essas coisas, coisa boa, né? Ela tem esse lado positivo. Embora eu sempre digo aos ministros da oficina, não confiem integralmente, né? Eu continuo dizendo bobagens se perpetuam. Tipo, o primeiro samba gravado foi em 1917, foi pelo telefone. Não foi. Até, vamos esclarecer isso, não fica dizendo bobagem. Mas, enfim, o que é? Hermínio, vira aqui. Quando mudar, né? Darcy Ribeiro levou a Clementina para o Teatro Municipal, causou uma celeuma. O diretor na época era o John Ashley, que saiu, se demitiu e tal. Você concordou com isso, com essa fusão erudito popular? O que você achou? Meu amor, eu fiz isso em 64. Clementina no Municipal? Não, Clementina com Toríbio Santos. Toríbio Santos tocando música erudita na primeira parte. Clementina cantando seus jongos, corimas, acompanhado pelo Paulinho da viola, pelo Elton e pelo Benedito César Faria. Fiz Oscar Cáceres tocando Dowland, Bach. E na segunda parte era Cid Almeida cantando Assis Valente, Noel Rosa, Wilson Batista. Eu não vejo... Você não é um purista? Hã? Você não é um purista? Eu tenho horror dos puristas, desse tipo de purista e de saudosista, sabe? Eu gosto, eu só sou saudosista numa coisa que eu sou. Eu tenho, mandam para mim pela internet, aqueles rótulos do Todd, não sei o quê, Guaraná, eu acho uma delícia aquilo, me faz... Vira um sabor de infância, né? Uma coisa assim que tinha aquele negócio, né? Tanto que eu vivo brigando muito nas oficinas, é que eu levo a Bill, Carambola, que as pessoas não têm mais quintais, né? Mas isso não é saudosismo, é para mostrar que nós podemos trabalhar um pouco, trabalhar com lúdico, sensorial, é o que eu trabalho, é a matéria-prima que eu trabalho, é com isso. Então, Purista de música você não... Não é purista. Purista, eu detesto a embrumação. Esse negócio dos caras... porque vamos fundir isso com aquilo, porque não sei o quê. Isso realmente eu fico Mas eu fico aguardando, sabe? Eu fico vendo porque o tempo é muito sábio. Eu acho que você só pode analisar as coisas mais ou menos 10 anos depois. É um tempo perfeito, quando a coisa ela toma seu formato, onde ela... Porque é inevitável a fusão, é inevitável que as coisas se fundam, é inevitável isso. Você não pode querer que a música seja a mesma de 1910, eu não estou atrás disso. Acho que é uma evolução, uma coisa nova, entendeu? Então está surgindo um novo choro, um choro moderno. Então surgiu tanta gente trazendo uma linguagem nova. Vamos abrir um caminho para isso, estar atentos, mas a embromação é que eu não gosto. Você acompanha no Roda Viva desta noite a entrevista com Hermínio Belo de Carvalho, produtor cultural. Ele é autor de letras de mais de 160 músicas. Várias delas se tornaram sucesso nacional e foram gravadas por dezenas de cantores e compositores que fizeram parcerias com Hermínio. Vai se ver atrás do riso, está morrendo de chorar e passando maus pedaços, disfarçando que vai bem. Não vai bem pra ser sincero, vai de mal pra bem pior. Vive sem pedir ajuda e eu sei lá por quê, pra quê. E no entanto pelos cantos só faz lastimar-se, maldizer. Vai se ver, pede tão pouco, entretanto não achou. Dos amores que esperava só se perdeu, desencontrou. Vive então se remoendo e por fora nem se vê. Se defende com um sorriso pra disfarçar não sei o que. Vem implorar pra você repensar em nós dois. Não demolir o que ainda restou pra depois. Sabes que a língua do povo é quanto mais traiçoeira. Quer incendiar, desordeira, atear fogo ao fogo. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar.
Quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Emílio, a gente falou um pouco dessa coisa do seu processo criativo, certo? Agora, também antes do programa, a gente estava conversando ali sobre essa coisa de você de ser um homem de 7 instrumentos, fazer uma porção de coisas. E você me disse, e a gente não completou essa conversa, que isso te atrapalhava às vezes. Por quê? Bastante. Por quê? Porque acontece o seguinte, sempre essa diversidade, ela escondeu muito poeta, escondeu muito letrista, quer dizer, é até engraçado isso. Às vezes eu passo num lugar assim, tem um grupo cantando uma música minha com meus parceiros, eu fico comovido com isso, mas eu passo e as pessoas não sabem que está ali o autor da música. Assim. Então, na poesia, dá-se, por exemplo, saiu agora uma antologia poética minha, onde a minha prática poética vem desde 60, são 40 anos de poesia, entendeu? E onde a crítica inicialmente era uma crítica assim, mais atenta, isso eu vejo. Por exemplo, eu não entro nos suplementos literários, até porque eu não faço uma vida literária, eu nunca peço às pessoas, eu nunca pedi para entrar no Roda Viva. Né? Você já recebeu algum pedido meu? Não. Então, nunca pedi. Então, eu não faço esse tipo de coisa, né? Então, eu tenho dificuldade, às vezes. Então, por exemplo, eu adoro dizer poesia. Eu adoro, nas oficinas que eu faço, sempre digo, e não digo poemas meus, geralmente digo poemas Fernando Pessoa, Drummond, Cecília Meirelles, para despertar um pouco a atenção para a poesia. E até para chamar a atenção para a poesia da música, né? A poesia da letra, de um Chico, de um Caetano, de um Paulinho Pinheiro, de tantos poetas aí. Então, é uma coisa que eu tenho quase... E eu sei que esse espaço eu não ocupo dentro digamos assim, eu Por falta de foco. Quer dizer, você faz muita coisa e você diz, bom, esse é o cara, é produtor cultural, é o agitador, não sei o quê. E é um erro, o produtor cultural, o produtor, e no Brasil uma coisa, confundem muito o produtor, né? Porque tem o produtor que é o cara que trata do dinheiro, o produtor cuida do de cinema, é diferente do produtor de televisão, é diferente do produtor de disco, entendeu? Hoje em dia, inclusive, eu tento levar, por exemplo, quando eu vou fazer um disco assim de alguém, eu ponho lá roteiro e concepção. Prefiro fazer isso do que aparecer como produtor do disco, para não confundir, entendeu? Para não confundirem mais a minha vida, porque eu odeio me pespeguem rótulos, odeio, porque o cara, não, porque está aqui por exemplo, olha, quer me aborrecer, quer me deixar de mau humor, me chamar, por exemplo, de pesquisador. Eu tenho horror dessa história, porque é o seguinte, você não pode... A pesquisa é uma coisa muito séria. Nós temos um Ari Vasconcelos, um Sérgio Cabral, o Rui, enfim, eu vou ser injusto, tem muita gente fazendo pesquisa. Por exemplo, esse livro mesmo, essa biografia minha, que saiu, esse perfil biográfico do Pavan, eu vi eu vi de perto, sofri de perto o que é fazer. Né? Uma pessoa se debruçar na vida do outro e escrever e fazer uma pesquisa. Você imagina por exemplo, o Ari Vasconcelos passou a vida inteira fazendo inventário do choro e nunca teve a oportunidade de sonorizar aquele pensamento dele, coisa que foi feita depois pela Cari. Quer dizer, são coisas assim que eu respeito muito. Um Tiorão eu respeito, brigo com o Tiorão, feito um louco, discordo de muita coisa dele, mas é um pesquisador nato, é um cara importantíssimo. Entendeu? Recuperou boa parte da história da música popular brasileira. Claro, entendeu? Agora, então, Emílio, você tem um acervo, você não é um pesquisador, mas você tem um acervo de imagem, som e depoimentos que é uma... Eu fico maluca só de pensar na possibilidade de ter acesso. Mas não é pesquisa isso. Eu sei que não é, mas é um acervo histórico. Né? Eu fazia na televisão um convívio com meus amigos, entendeu? Eu conversava com eles, seja com o Radamés, com a Elisete, ou com a Araci, o que fosse. Tem até, eu já vi até um programa eu recuperei um programa, 2 programas, aliás, chamado Entre Amigos, da TVE, em que um programa era do JFG, imagina o JFG, que foi, não falei nele, tá vendo? Um pesquisador, esse era um pesquisador. O JFG que convidou os amigos dele para um programa Entre Amigos, ele era o enfocado, né? Ele era o foco principal do programa, aí de repente eu estou lá no meio do Álvaros, do Carlos Drummond de Andrade, do JFG, do Nássara. Aí no outro programa do Radamés, estou lá no meio do Tom, etc. Então, eu sou esse personagem que, entendeu? Que tem amigos. Eu fiz amigos. Minha maior riqueza são meus amigos.
Eu não vivo sem amigos. Hermínio, o Caetano, esses seus amigos. O Caetano falou que devo-lhe um jardim de rosas para você. E o Gil fez um poema, Eu Vou Espiar. Hermínio jovem de cabelo branco, Hermínio velho de carvalho farto, Hermínio farto de cabelo belo, Hermínio belo de carvalho. Bom, em 2000 você recusou a Ordem ao Mérito Cultural, acho que era o VFOR. E eu vou espiar de novo a sua carta. Uma insígnia não atenua o sentimento de desgosto com o panorama cultural do país. Você hoje recusaria essa ordem do seu amigo Gil, ministro? Não, em primeiro lugar, vamos retificar essa... Eu recusei, eu mandei uma carta para o EFOR, explicando por que recusava, porque havia uma grande bandalheira que era praticada com os discos da Funarte, que eram subsidiados na origem, depois passaram para uma outra gravadora, tirar a capa original, as informações, e, enfim, e aí entrou a Milu Vilela com o Itaú Cultural, e dando um subsídio, acreditando na ideia, e de repente o disco estava na loja ao preço de mercado dos outros, igual aos outros. E eu fiquei indignado com aquilo, porque que devia ser R$5, passou a ser 30. E falei com a Milu atendeu imediatamente, a Milu atendeu e mandou baixar preço onde ela podia, evidentemente, onde ela podia atuar. Mas isso eu falei porque era uma coisa que me indignava na FUNASH, a inércia dela, entendeu? Eu recusei, mas aí eu tenho que confessar que depois, um ato de sedução, o EFOR era muito sedutor e tal, acabei indo receber o prêmio, né? Recebi, depois de publicar aquilo tudo, eu fui lá, recebi e não me senti bem. E hoje, eu confesso a você, não, é uma coisa que me incomoda até hoje ter recebido esse prêmio. E se o Gil fizesse... Olha, o Sérgio Cabral uma vez falou uma história, que ele me concedeu também a medalha, Pedro Ernesto, e que depois umas pessoas recusaram, devolveram, porque também premiaram um bicheiro, etc. Tal. Que o importante é a iniciativa que partiu dele, Sérgio, meu amigo, meu admirador, etc. Tal. E eu realmente entendi isso. Eu não sei se eu fui grosseiro ou se eu fui... Só sei que eu me arrependo. Eu não gostei de ter ido receber essa medalha. Não devolvi, porque eu também acho um ato indelicado. Foi um ato do EFOR, pessoal. Não vou dizer que não... Sei lá. Não estou na cabeça dele. Mas receberia hoje em dia? Você não respondeu. Não. Por quê? Porque me incomoda um pouquinho... O Brasil está complicadinho. E certas... Você falou que era um otimista, né? Porque está complicadinho, é otimismo. Não, eu sou otimista com a garotada que não tem... Não, eu digo, o diminutivo é um otimismo. Está complicadão. Eu sou otimista. Eu acho que esse negócio agora, esse aquecimento global, tem um certo momento em que o cara vai pensar no neto, no filho, e vai passar, né, vai morrer torrado ou vai morrer com sede. Vamos escolher o caminho. Quer morrer torrado, seu neto torrado ou com sede? Né? Uma coisa assim. Então, eu sou otimista porque eu acho que creio na humanidade, creio no humanismo, que tem um certo momento que vai ter uma grita geral e que todos nós vamos participar dela, etc. E ir para as ruas e proclamar que isso é uma indecência o que estão fazendo com a natureza, né? O Brasil é complicadinho. O Brasil é complicadinho. Você diz, por que você não receberia? Eu não receberia porque me incomoda essa coisa com a cultura, não está legal. Eu vejo agora, eu vou localizar melhor. Por exemplo, agora mesmo, a Funarte veio de um período de inércia. Quando o Collor foi eleito e terminou com o Ministério da Cultura, desestruturou o Ministério da Cultura e reduziu a uma secretaria, uma forma sórdida de vingança com a classe cultural que não o apoiou, entendeu? E está ele de volta no Senado, né? Está aí, a democracia é isso, botou novamente esse cara lá. Muito bem, eu disse assim, isso aí vai levar uns 20 anos para consertar. E nesse tempo, agora, esses 4 anos do Grassi, houve a inércia, aquela coisa inercial da Funarte, o Grassi tirou com a equipe dele. Ele trouxe coisas novas, ele começou a refazer o projeto Pichininha, a refazer coisas importantes. Se o Gil tem todo o direito de mudar e fazer a equipe à maneira dele. Se foi imposto a ele essa equipe, que ele aceitou quando foi feito ministro,
Ele tem todo o direito de mudar. Agora, pergunto a você, será que é sensato mudar por mudar? Ele parece que também teria, condicionado a ficar somente 1 ano mais como ministro, e mudar uma estrutura que estava dando certo, com tanta dificuldade. Então, eu acho que é um pouco, sabe, um jogo. É mais um jogo político que eu não aceito. Entendeu? Naturalmente, se ele for ver esse programa, vai protestar no jornal, vai criar uma polêmica, eu também não estou afim de... Não estou afim de brigar? Claro que eu estou com afim de brigar. Não, eu vou brigar. Mas eu acho que é isso. Isso me deixa um pouquinho, sabe, chateado. Essa coisinha complicadinha. O cara que pegar a Funarte agora vai começar do zero. Vai começar com uma equipe nova que vai, sabe, ter uma força de trabalho bonita lá dentro, se esforçando para levantar a Funarte. Eu acho que é um equívoco. Então, eu acho que esse equívoco assim, ele vai se equivocar se me der uma medalha, por exemplo. Vai ser um equívoco, mais um que equívoco. Emílio, sim. Nós voltamos a falar de política cultural e da sua briga, mas você gosta mesmo de falar dos seus sonhos, e você falou que gosta de ler poemas. Você poderia ler um poema agora? E eu posso sugerir um? O Labirinto? Ele diz a carta marcada, ele já eu recebi o livro. Você é muito ordinário. Já recebi até... Já tem o livro aí colocadinho e com a página marcada, é isso? Já puseram aqui, a produção foi direitinho. Não, você pode escolher, faz o seguinte, você lê esse e em seguida você lê um da sua escolha livre. Não, esse faz parte de... Então, até foi bonito que agora mesmo... Não, se chama Labirinto. Acho bonito falar alemão. Por isso, talvez, eu não queira aprender a falar alemão. Se eu falasse alemão, as pessoas iriam dizer simplesmente, ele fala alemão. E aí perderia toda a graça. A graça está em achar bonito falar alemão. Por isso, às vezes, eu deixo de fazer algumas coisas. Deixo de dizer que te amo, porque dizer que te amo soaria como uma banalidade a mais, nesse mundo cheio de banalidades, e onde habito eu, um poeta das banalidades. Simplesmente me calo, deixo a barba crescer, escrevo poemas para depois apagá-los de minha lembrança, e esqueço coisas que seriam inesquecíveis, simplesmente porque perdi a capacidade de reter as coisas boas em minha memória. Isso. E quanto mais rezo, pergunto, será que eu vou naufragar? E nas velas do meu barco, lá vou eu ao Deus dará. Não sou eu quem me navega é o mar. Não sou